Tá bom, eu sou a do textão. Algumas vezes eu escrevo muito, outras vezes eu não escrevo nada. E quando escrevo muito, é a forma que eu tenho de me expressar quando não tenho oportunidade. Ou quando a forma que a outra pessoa tem de entender é nessa linguagem. Cada um de nós temos a nossa linguagem de se expressar. Infelizmente, existem muitas pessoas que nessa geração, que nesse tempo que nós estamos, não gostam de falar no telefone. Preferem o WhatsApp, dizem que é mais prático e economiza tempo. Tá, tudo bem, eu concordo com tudo isso. Mas quando o assunto não é sobre trabalho, ou sem ter a importância da resposta imediata, mas existem assuntos que é necessário ter o famoso olho no olho, sabe? Seja pessoalmente ou por uma chamada de vídeo. O importante é ter esse contato que a escrita impossibilita. Então, a linguagem usada, ela acaba sendo a escrita para que possa haver uma comunicação. Porém, eu percebi que essas mesmas pessoas são as mesmas pessoas que não vão ler. Ou vão ler e ignorar, blasfemar, murmurar, reclamar, ser indiferente, porque para elas é indiferente. Então, se é indiferente, a questão é: por que que eu tenho que me abrir com pessoas assim? E vocês já pararam para pensar por que o textão incomoda tanto essas pessoas? Eu me fiz essa pergunta, eu me coloquei no lugar. Por que o textão te incomoda tanto, Adriana? E aí eu descobri que há um incômodo quando é um assunto que não é do meu interesse. Não sendo do meu interesse, eu descarto, eu anulo, eu deixo de lado, eu ignoro. Quantas vezes não fazemos isso com as pessoas? Não estou dizendo aqui sobre um textão que recebemos que nos ofende, que fala palavras desaforadas, ou sobre coisas que não diz respeito sobre quem nós somos. Eu estou falando aqui sobre um texto de desabafo, um texto de abrir o coração, de rasgar a alma, de falar sobre o que sente e que por muitas vezes não tem coragem de falar pessoalmente ou não tem a oportunidade de falar. Eu estou falando sobre ser empático com o outro, de entregar para o outro aquilo que não estamos acostumados a entregar, mas entendendo qual é a sua linguagem de amar, a linguagem da outra pessoa, retribuir na mesma medida que a gente gostaria de ser retribuído. A humanidade, ela está tendo muita dificuldade. Não, na verdade, a palavra é não está tendo dificuldade. Ela está desinteressada de se colocar no lugar do outro, está havendo desinteresse. A dureza de coração, ela está tão grande. E a desculpa para isso é dizer, para o bem da minha sanidade mental, eu não aceito nada que tire a minha paz. Só que para termos uma sanidade mental saudável e uma paz equilibrada, não vem da nossa indiferença com o próximo, do nosso desinteresse, mas sim da nossa maturidade emocional e do nosso controle, o controle das nossas ações, o domínio próprio. Não podemos nos esconder e sermos indiferentes com o nosso próximo, mas para isso nós precisamos ser curados e libertos. Curados de toda sujeira do coração, onde nos leva a olhar somente para o que nos agrada e nos interessa. Não podemos permitir que as dores do passado ou as decepções que sofremos nos leve ao esfriamento, ou até mesmo à rotina do dia a dia. Precisamos ser libertos de todo o egoísmo, de todo o nosso próprio eu. Devemos nos amar, nos cuidar, sim, mas isso não pode nos cegar ao ponto de fecharmos os olhos e não ver quem está do nosso lado, seja na vida familiar, social ou sentimental. Que a gente seja um bom ouvinte, aquela pessoa que senta para conversar e não para um monólogo, onde só quer falar, mas não consegue nem ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, pois não presta atenção. Ou até mesmo a pessoa nem fala, porque não tem paciência para ouvir. Que a gente seja uma pessoa paciente, porque o sábio
aquele que tem a verdadeira sabedoria dada por Deus, não é quem resolve e pensa rápido, mas alguém que escuta muito mais do que fala. Alguém que escuta com atenção, não apenas por escutar, mas alguém que tem paciência para ouvir, mesmo que não fale nada. Para isso precisa de empatia. Isso sim é ser sábio. Sabe o que a gente precisa ser? E eu me incluo nisso sim, tá? Porque tudo isso que eu tô falando é um enxergar de si, sabe? Quando nos enxergamos, nós conseguimos ter a sabedoria de enxergar o outro. Fora isso, nós somos pessoas apenas inteligentes, mas não pessoas prudentes. Precisamos ter e ser equilibrados, empáticos, mansos. Mas infelizmente nem todos merecem a nossa atenção. Somente aqueles que estão dispostos a ouvir, a serem empáticos, a serem mansos, pacientes. Porque infelizmente nem todo mundo vai querer retribuir aquilo que estamos dispostos a entregar. E não podemos falar por falar. Falar para quem não quer ouvir. É uma escolha. E está tudo bem. Sabe? Com a maturidade equilibrada, com a empatia, nós vamos entender e viver o que Jesus ensina. Jesus ensina assim: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos. Ele diz se possível, porque ele sabe que nem tudo é possível para nós. Então, se possível, que a gente viva em paz com quem quer paz. Jesus diz para a gente amar sem distinção. Jesus nos ensina esse mandamento e ele precisa existir. Esse amor precisa existir dentro de nós. Nós precisamos amar a todos. Isso inclui aqueles que não nos amam e até mesmo aqueles que falam mal de nós. E isso, sinceramente, é impossível. É impossível se nós não tivermos a presença do Espírito de Deus em nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos dar indiferença, impaciência, nós vamos dar aquilo que a nossa alma quer dar. Vamos dar a sujeira que existe no coração daqueles que amam quem querem amar, quem escolhem amar. Eu preciso que vocês entendam que eu não estou falando de um amor sentimental, de um amor humano. Eu estou falando de um amor do céu. Um amor que retribui com palavras de bênção. Um amor que retribui não por aquilo que recebe de alguém, mas por aquilo que recebe do alto. Um amor que deseja o bem genuinamente do outro, de todo o coração, sem mágoa, sem rancor, sem desprezo. Um amor que perdoa. Um amor que só Jesus pode colocar dentro de nós. Afinal, só podemos entregar aquilo que temos. E a pergunta que nós precisamos fazer, aquela que é confrontante, mas também é reflexiva, é: o que eu tenho dentro de mim para entregar? O que existe nas minhas atitudes que precisa ser mudado? Como que eu posso fazer para ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mansa, uma pessoa perdoadora? Será que realmente eu estou tendo sabedoria no meu dia a dia, no meu falar, no meu agir, no meu pensar? Eu aprendi uma coisa fundamental. Fundamental para a minha sanidade mental, para o meu equilíbrio entre o céu e a terra, entendendo que eu sou corpo, que eu sou alma, que eu sou espírito. E isso está relacionado a todas as áreas da minha vida. Seja ela profissional, seja ela familiar ou seja ela social. Para andar comigo, somente os que reconhecem. E veja bem, eu não disse somente os que reconhecem o que eu faço. Mas eu disse que somente os que reconhecem quem eu sou. E para saber quem eu sou, precisa me enxergar além daquilo que se vê. Precisa ter esse coração do céu, esse amor do céu. Fora isso, não tem como. Não tem como ter por perto, não tem como ter assunto, não tem como. Eu respeito a opinião e a forma de viver de todos. E ninguém é obrigado a gostar de mim ou a me querer por perto. E eu entendi isso. E eu aceitei isso. E tá tudo bem. Eu não quero mais pertencer a um ambiente ou a um lugar ou a alguém que não mais me pertence.
Tem lugares que não me cabe mais. Então, o que eu peço é o mesmo. Respeita. Respeita a minha forma de viver e ser. Respeita a minha escolha. Porque tudo na vida é uma escolha. Seja ela qual for, nós vamos ter que escolher. E eu não vou mudar isso. E, sinceramente, eu não quero mudar. Eu sei de onde eu fui tirada. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu já mudei tanta coisa na minha vida. Eu já passei por tantos lugares. Eu já fui tantas Adrianas. Tudo isso para pertencer a algo, a alguém ou a algum lugar. Mas isso acontecia porque eu não me enxergava. Porque eu não sabia quem eu era. Eu achava que eu sabia. Eu achava mesmo que eu sabia. Mas eu não sabia. E o deserto que eu entrei com Deus, estou com Deus, é uma escola. Aonde eu só vou sair dele quando eu aprender. Não tem como eu sair reprovada. Ou eu aprendo, ou eu vou continuar nele. Não é como uma escola que você repete de ano, mas você pode mudar de escola, dar um jeitinho, burlar ali, burlar aqui e pronto, passou. Não é assim. Então, graças a Deus, eu venho aprendendo, eu já aprendi muita coisa. Eu aprendi com dor, com choro, ainda choro a beça. Mas o meu choro hoje é aos pés de Jesus. É diferente de chorar com a alma entristecida. É um choro do toque do Pai, um choro de acolhimento, um choro de alívio. Assim como a canção. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Eu tô vivendo uma intimidade comigo mesma e com Deus pra saber quem eu sou, sem mendigar nada. E me sentir satisfeita e feliz com isso. Um tempo onde eu enxergo que eu sou suficiente, pois Jesus é suficiente e Ele mora em mim. Eu não quero viver uma solitude onde eu afasto as pessoas de mim. Não é isso. Eu amo estar com as pessoas, eu amo estar com quem eu amo estar em comunhão. Me faz bem. Eu gosto de ficar sozinha? Gosto de ficar sozinha, assim como cada um de nós. Mas hoje, eu não quero estar em lugares por estar. Eu não quero falar por falar, para ser legal, para ser educada, ou até mesmo para me fazer ser lembrada. Quem ama não precisa fazer isso. Quem ama, só o fato de existir basta. Só o fato de saber que tá ali já é suficiente, mesmo que não esteja presente fisicamente. O orgulho, ele é o mal da humanidade. Porque o orgulho, ele cega. Ele cega o coração, ele alimenta o ego, ele afasta a humildade necessária para que a gente possa enxergar o outro com empatia, com verdade, com respeito. O orgulho, ele nos separa e cria muros. E ele silencia o diálogo. Ele afasta a paz, que tanto buscamos diariamente. A verdade é essa. A verdadeira reciprocidade é quando ambos os lados se esforçam para fazer o melhor, um pelo outro, sem esperar nada em troca. Ambos os lados, não um só lado. Você escolhe se vai se esforçar para fazer o melhor pelo outro ou não. Reciprocidade não se compra, ela se conquista. É uma escolha. E sabe como se conquista isso? Através dessa troca mútua. É muito bom ouvir palavras bonitas, mas ouvir, vivendo o que se ouve ou o que se diz, é excepcional.